titulada El fundamento del rito amazónico. Les agradecemos mucho su presencia, porque yo creo que es un signo de comunión e interés. Vean, esto me parece importante. Es un signo de comunión e interés por una de las búsquedas más significativas que atraviesan hoy la vida de la iglesia en América Latina. Eso hay que subrayarlo. Es una de las búsquedas más significativas que atraviesan hoy la vida de la iglesia en toda América Latina. Y de manera particular en la Amazonia. Es muy importante. Y como ustedes saben, uno de los frutos más audaces del Sínodo para la Amazonia del 2019 ha sido precisamente el llamado a elaborar un rito amazónico. No se trata de una simple adaptación externa de algunos elementos culturales en la liturgia romana, sino de un verdadero proceso eclesial de encarnación del Evangelio en la diversidad de los pueblos, lenguas, símbolos y territorios que conforman la Panamazonia. Como se ha afirmado en el documento final del sínodo, yo voy a hacer la lectura, un parrafito. La SEAMA debe constituir una comisión competente para estudiar y dialogar según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito amazónico que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual amazónico, con especial referencia a lo que la Lumen Gentium afirma para las iglesias orientales. Fin de la cita, es el número 119 del documento final del sínodo. Y esta noche tenemos el privilegio, de verdad es un privilegio, contar con dos expositores que conocen desde dentro este proceso. Monseñor Eugenio Cotter, obispo del Vicariato Apostólico de Pando y actual vicepresidente de la SEAMA, quien ha acompañado directamente la elaboración del marco general del rito amazónico y la articulación con las iglesias locales. Y el padre Agenor Brighenti, destacado teólogo brasileño, sacerdote de la diócesis de Barão, en Santa Catarina, cuya reflexión ilumina desde la teología pastoral y sistemática los fundamentos eclesiológicos y misioneros de este proyecto. Ambos, Monseñor Eugenio Cotter y el padre Agenor Brighenti, nos ayudarán a comprender no solo el estado actual del proceso, sino también su profundidad teológica, su horizonte sinodal y su potencial para renovar la vida litúrgica y evangelizadora de la iglesia. Este evento es para todos nosotros una oportunidad para abrir nuestras mentes, para abrir nuestros corazones a lo que el Espíritu está suscitando en las márgenes, en las periferias, en la escucha de los pueblos ancestrales, en la fidelidad al mandato misionero de una iglesia con rostro amazónico. Hemos escuchado las palabras del Papa León, esa invitación al diálogo, me parece que cabe muy bien todo esto que se viene haciendo. Y esta noche simplemente les invito a todos a que participemos con mucha atención, con muchísima apertura y con espíritu de discernimiento. Bienvenidos a todos. Antes de presentar al primer ponente, solamente recordarles que también se están ofreciendo libros justamente de todo lo que es este proceso. Muchas gracias a
Ahí tenemos en el centro, pueden entonces adquirirlos y también algunos otros libros también de aquí, de la Facultad de Teología, relacionados con el tema. Bien, también se les va a estar pasando unos pequeños papeles para que a lo largo de estas dos ponencias cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas a nuestros visitantes. Entonces, también aquellas personas que quieran participar de forma escrita, entonces, por favor, van a hacer llegar esos papelitos y con sus preguntas vamos a estar leyéndolas aquí en el podio. Tengo la alegría de presentar a Monseñor Eugenio Cotter. Es un sacerdote y obispo italiano de Bérgamo, misionero en Bolivia, que se desempeña como obispo vicario apostólico de Pando y desde el 2021 administrador apostólico del Vicariato de Reyes. En 1991 fue enviado sacerdote Fidei Donum en Bolivia. En el 2012 fue director espiritual del Seminario Mayor Arquidiocesano San Luis de Cochabamba. El 2 de febrero del 2013 fue elegido obispo titular de Tibiuca y vicario apostólico de Pando. En el 2015, con otros obispos de la zona amazónica de Bolivia, fundaron la REPAM, Red Eclesial Panamazónica de Bolivia. Fue miembro del Consejo Preparatorio del Sínodo de la Amazonía en el 2018 y padre sinodal del mismo sínodo. Elegido miembro del Consejo Posinodal al final del sínodo. Fue obispo delegado de la Conferencia Episcopal Boliviana a la Conferencia Eclesial Amazónica, SEAMA, y representante de los obispos amazónicos en la vicepresidencia desde el 2019 hasta el 2022. Muy buenas noches, Monseñor Cotter, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, por precisión, ya no estoy en la vicepresidencia de la SEAMA, pero acompaño como asesor con Agenor a la actual presidencia y vicepresidencia. Pero con Agenor hemos compartido el camino del post-sínodo exactamente en el tema del rito amazónico. La Conferencia Eclesial Amazónica, que nace sobre indicación de los obispos en el sínodo como conferencia episcopal amazónica. El Papa Francisco la quiso desde el comienzo cambiarle episcopal como eclesial, ya tenía el rumbo de la sinodalidad. Y de hecho será un consejo post-sinodal ya no compuesto de solos obispos, sino ya entrarán los de la delegación de religiosos, de laicos, de indígenas, y será el corazón de la SEAMA como conferencia eclesial amazónica. Entonces, desde el comienzo, esta conferencia recoge los desafíos de encarnar lo que el Sínodo de la Amazonía nos ha dejado como tarea. Y una de las tareas, seguramente, es la de seguir el trabajo de inculturación de nuestra fe en el contexto amazónico. Y sabemos todo cómo la religión llegó hace 500 y pico años, y llegó con la mentalidad de entonces, no se hablaba de inculturación hace 500 años. Esto se empieza a hablarlo desde el Concilio Vaticano II. Entonces, no hubo un proceso de inculturación, hubo un proceso de entrada de la religión que encuentra el mundo indígena y con esto encuentran una convivencia, un equilibrio. Por una parte, los indígenas lo estudiamos ayudados de varios expertos. Por una parte, ellos asumen la ritualidad que llega del mundo católico y cristiano de entonces, manteniendo sus creencias,
hasta que van modificando las creencias y en el mismo tiempo transbordan, entre comillas, los signos y los valores de la religión cristiana con símbolos y signos significativos para ellos, y nace una religiosidad paralela, o se quiere llamarla sincretista, que no es un sincretismo en sí en la fe, sino en las manifestaciones de la fe. Ellos hacen un proceso. El sínodo de la masonía, que invita a hacer un proceso de inculturación a la luz del Vaticano II, nos mete en este camino de dar oficialidad a este mundo. Como decía doctor Manuel, el rito no se inventa, se recoge desde estos 500 años de camino y el esfuerzo de sistematizarlo, de darle vida, de organizarlo, para que reconocido como la manera de vivir hoy la fe en el proceso, en el tiempo, en el lugar de la masonía, se vuelve un rito que habla el lenguaje, la cultura de la gente de la masonía. Esto es el desafío. Un desafío coherente al mandato del Concilio Vaticano II. Y con Agenor se ha trabajado en este proceso de dar vida al camino que se nos ha dado, que se nos ha indicado. El logo que ahí ven es el de que han visto es el de la SEAMA, en esta imagen de una canoa que baja por el río dentro de un contexto de vegetación, y este cielo, que es un arco iris, pero es también la belleza de los tramontos y de las auroras en la Amazonía. Eso recoge un poco este mensaje. Una primera indicación de que hablamos de Amazonía, porque hay una Amazonía que las constituciones y el derecho de los estados definen, 9 países, 7 conferencias episcopales, pero los bordes de la Amazonía son todos de definir. Hay una Amazonía conforme al vacino hidrográfico, hay una Amazonía del bioma amazónico, hay una Amazonía jurídica. Si vamos a nuestra constitución en Bolivia, la Amazonía es Beni y Pando. El bioma no es solo Beni y Pando, el Chapare, los Yungas son parte del bioma amazónico, y la línea del Partiagüe pasa en las calles de Sucre. ¿Ya? Entonces, ¿de qué lugares de la Amazonía hablamos? Esto, en realidad, pero nos movemos sobre el arco del bioma, aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados, una vez eran 7 millones de selva, hoy un poco menos, un lugar donde viven 390 pueblos con 240 lenguas, con 49 familias lingüísticas, y con todo lo que significa entonces un mundo variegado de culturas. Inculturar la fe, ya nos dice esto, y pensar a un rito amazónico no puede ser un rito único con 49 matrices culturales. Ya desde esto nos da una indicación que estructuralmente habrá una matriz común con adaptaciones en las provincias eclesiásticas necesariamente, propio porque el proceso de inculturación va en estas matrices culturales, en estos idiomas. Hago un ejemplo fácil, permítame ampliarlo. Ya. Yo estoy en Pando no conocemos los macheteros y no conocemos el cabildo de la catedral. En Reyes, cuando hay una fiesta importante, detrás de los monaguillos, entran los macheteros, que reconocemos por el arco de plumas, y detrás de los macheteros viene el cabildo de la catedral y el obispo, que es el presidente del cabildo. Entonces, si yo, el presidente del cabildo en Reyes, como en Trinidad, tuviese en la mitra el arco de las plumas,
para la gente sería claro que los que conocen la cultura, obviamente, sería claro que el obispo es presidente del cabildo. Se lo hago yo en Pando, dirán el obispo está emplumado. Eso, ya. Porque para ellos el Pando es un trabajo que ha crecido en torno a la colonización, primero del cauchú y después de los frutos de la selva y después del oro. Entonces, no hay estas tradiciones que eran del mundo indígena con la evangelización de la escuela del verano en el área de la selva y con la evangelización hecha por los frailes en el contexto urbano. En el contexto urbano eran colonos, no habían estas tradiciones. En la selva, con la escuela de verano de matriz protestante y evangélica, han barrido todas las tradiciones como supersticiones. Entonces, para nosotros el rito amazónico habrá un valor, pero habrá manifestaciones livianamente distintas que en otros lugares necesariamente, porque este proceso habla del lenguaje tradicional indígena y después en el contexto urbano de la religiosidad popular. El camino que tenemos adelante y que nos ha sido confiado es esto de la inculturación. Ya he dicho, viene de un proceso que toma fuerza en el Concilio Vaticano II, pero va evolucionando en el contexto latinoamericano. El encuentro de Santarém en Brasil del 1972 retoma la atención a la Amazonía como importante en el mundo, en el clima del mundo y en la América Latina y en los procesos de evangelización. El mismo Papa Pablo VI, San Pablo VI, recuerda que Cristo apunta a la Amazonía. La propuesta de rito amazónico, el doctor Manuel nos ha indicado el mandato que el documento final del sínodo al 117 nos encomienda. Paréntesis, estos documentos los pueden encontrar en internet en la página de los sínodos, se lo pueden bajar y no solo, hasta de cada párrafo hay el número de votos a favor, el número de votos en contra, ¿ya? Que quiso el mismo Papa Francisco que fuera publicado el documento final como un documento de la Iglesia, dándole un carácter oficial. Unos dogmáticos a veces lo contestan que el documento final de los obispos no es oficial, si es oficial. El Papa dijo, públicanlo porque es un documento de la Iglesia, ya el documento final. Y querida Amazonía fortalece estas intuiciones hablando del rito amazónico y me dará indicaciones mucho más precisas y recordará dentro de los 23 ritos que hacen a la Iglesia Católica Romana, habrá la diferenciación entre de los otros ritos, no inventamos nada, el rito latino, mejor dicho, contiene el rito romano, el rito ambrosiano, el rito mozárabe, que son parte de esto, y hay otro rito, si no me equivoco, aquí hay un experto, y el Casper, quien ha trabajado con nuestro equipo, con este equipo, y habrá también el rito amazónico dentro de la familia de los ritos latinos. Después hay la familia de los ritos orientales que tienen sus características. Bien, el documento final, aquí lo he citado, aquí habla de la elaboración de un rito que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario, espiritual, con especial referencia a lo que la Lumen Gentium afirma a las mismas iglesias orientales. Entonces, no es solo el rito de la misa, toca los aspectos de la vida de la iglesia en la Amazonía, toca los sacramentos, toca las bendiciones, toca los entierros, toca los sacramentales, toca el calendario litúrgico. Todo esto es parte de un rito. Toca las vestimentas, el ambiente de celebración, las músicas, toca todo esto. Entonces no es sencillamente el rito de la misa adecuado o coloreado de manera amazónica, sino recoge toda esta manera de vivir la experiencia cristiana en este contexto. Podemos
pasar más allá de estas dimensiones, se constituye en un rito sub iuris, o sui iuris, como se indica, los ritos sui iuris que son normalmente en los ritos orientales, no exactamente, pero no se limita a la sola Eucaristía. Y desafía el camino de la Iglesia en este proceso de inculturación. ¿Cuántos son el camino de la Conferencia Eclesial Amazónica, que es el contexto oficial de este caminar? Comprende 105 iglesias locales, comprendiendo arquidiócesis, diócesis, vicariatos y prelaturas. Entonces, tiene que ver con ellos, con las adaptaciones que hemos dicho necesarias y que dará vida a esta manera de ser iglesia. Alguien en una charla reciente donde hemos estado presentando esto dice, y entonces podremos hablar también de un rito aymara. Si se trabaja, si las conferencias episcopales de la región aymara lo consideran necesario, ciertamente. Es de un rito quechua, ¿por qué no? Al fin del rito quechua ya hay el misal, que de hecho se utiliza. Yo recuerdo a la Navidad del 92, la primera vez en Zapanani, arriba de esa cava, he celebrado la misa de Navidad en quechua, ¿ya? Bueno, leyéndomela por del misal y leyéndome pero la Biblia en quechua, y bueno, se puede trabajar para inculturar. Ciertamente en el rito quechua hay tradiciones que no existen en el rito latino, que son asumibles. Pensamos la chaya y la coa, cuántas veces la hacemos hasta nuestros sacerdotes, nuestros agentes de pastoral, hasta en contexto urbano se ha vuelto una religiosidad popular. Entonces, no es una preclusión. El proceso de inculturación puede ir más allá de la Amazonía. Una misma fe que se exprime en modos distintos. Una sola fe, dirá San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que se manifiesta en culturas distintas. Querida Amazonía, el Papa Francisco, el número 105, nos desafía en este proceso y reafirma lo que dijeron los obispos en el número 119. Nos desafía a... No se trata simplemente de introducir en el rito romano aspectos secundarios de los ritos nativos o de asumir indumentaria indígena o en el rito litúrgico que se tiene. Más bien, la Amazonía nos desafía a superar perspectiva limitada para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. Es evidente que una manera de expresar tiene una manera de comprender y de ser. Entonces, la manera de expresar la vivencia de la fe comprende también una manera de entender la fe, una manera de entender la Eucaristía, de entender la liturgia, de entender la vida eclesial y las relaciones al interno de la Iglesia. Entonces, el rito se funda en esta manera de sentir que dialoga con la teología, con la cristología, con la sacramentaria, y esto es el camino que nos desafía. Un camino que ha ido adelante 4 años en este proceso, iniciado en el 2020, pretende llegar al final del 2028. Esperamos que el Papa León, que conoce del tema, en junio, toda la SEAMA y la REPAM estuvimos con él, como estuvimos con los distintos dicasteros, y en este encuentro él metió una atención especial al tema del rito amazónico, preguntando por qué esta voz corre por los pasillos y cada uno hace su fantasía y sus sueños, porque no conocen todavía bien, pero preguntó cómo está el camino y le explicamos este proceso. Y bueno, tendremos ocasión de seguir dialogando con él como Papa. Entonces, de aquí viene esta perspectiva. Se ha dado un camino que ha recogido, ante todo, la manera de vivir los ritos que hubo en la Iglesia. Aquí Fray Casper nos ha dado una ayuda al comienzo de este trabajo, un equipo de algo de 30 personas, que nos ha iluminado en la historia de los ritos en la Iglesia, de su nacimiento a su reducción de números.
Después de estos nos hemos metido a estudiar la ritualidad indígena desde sus aspectos culturales, antropológicos, históricos, teológicos, tradicionales y también sus dimensiones en la religiosidad popular por la migración a la ciudad. Dos investigadores de campo y uno soportado por la misma Universidad Católica han trabajado en recopilar toda documentación que fue recogida de la vivencia de estos 500 años de las ritualidades en la Amazonía y se ha creado una base de datos de más de 3.500 documentos en PDF no solo de recoger las tradiciones, sino la sistematización que habían hecho las congregaciones en su tiempo, en los lugares donde se vivían, y recogiendo las experiencias que ya existen, sistematizando todo esto. A partir de este trabajo amplio, se ha hecho una sistematización de todo este archivo y se ha empezado a trabajar en encuentros con el equipo de trabajo, con 13 equipos, las distintas dimensiones de este trabajo. Se amplió el equipo y se ha constituido el documento que ahora Agenor nos va a presentar. Toda la fundamentación teológica del rito amazónico. Al mismo tiempo que hemos alcanzado este nivel de documento, se han puesto al trabajo 13 comisiones con más de 130 personas que hoy están trabajando a la recopilación y sistematización de los ritos celebrativos en los 7 sacramentos, de las celebraciones, bendiciones y sacramentales, y de los varios elementos, calendario litúrgico, lugares celebrativos y tradiciones, y se está trabajando para la sistematización de estos 13 equipos de lo que son las tradiciones que se han encontrado. Mientras tanto, estamos socializando el documento base, que es esto que esta noche tienen en sus manos, y después de esto verá el proceso de un aval de la Conferencia Episcopal de la Amazonía, la SEAMA. Veremos la metodología, necesitaremos también de un aval por lo menos de las 7 conferencias episcopales en la parte amazónica, para después tener un ok final de Roma para la experimentación. En todo este proceso ya entramos en contacto 3 veces por lo menos con el Dicastero de Liturgia y Sacramentos, con una fatiga al comienzo para que entiendan todo este proceso y al final con una aceptación de este proceso. Y bueno, estaremos a ver en el prosigo del camino. Ya dejo ahora la palabra a Agenor para que después de esta panorámica de introducción, él trate más el aspecto teológico. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Cotter. Tengo la alegría también de presentar a Agenor Brighenti, presbítero brasileño, doctor en teología, actualmente coordinador del proceso de elaboración del rito amazónico y coordinador del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM. Fue perito en las conferencias de Santo Domingo y Aparecida, así como del Sínodo de la Amazonía y del Sínodo de la Sinodalidad. Muy buenas noches, Agenor. Muchas gracias. Primero decir de la alegría de estar aquí en esta universidad de tanto prestigio, ¿no?, que transciende las fronteras bolivianas, ¿no? Conocer a Monseñor Oscar, aquí presente en esta noche, nos da alegría de su presencia. Y reencontrar aquí, ¿no?, figuras, personas con quienes trabajamos ya hace 5 años, ¿no? El profesor Casper Caprón, que aquí está,
solenemente com hábito franciscano, não? Hermoso verte assim, não? E Roberto Tomiccia, que aqui está, que também já nos conhecemos e trabalhamos juntos desde há muitos anos, não? Também a partir do CELAM. A irmã Bernadette, não? Que está aqui também nesta noite, e o professor Edwin, não? Que aqui está. Os quatro fazem parte, não? Desde quase os primórdios do itinerário desse trabalho de elaboração de um rito amazônico. Estão integrados nas comissões de trabalho que redundaram, não? Nesse marco general que vocês aí têm acesso, e alguns deles estão continuando, não? Agora trabalhando nas 13 comissões, e é a etapa final da elaboração deste rito, não? Mira, não tendremos aqui tanto tempo, não, para fazer muitas reflexões, pero eu vou simplesmente señalar os ejes temáticos que vocês encontram nesse texto do marco doutrinal. Me olvidei de dizer, não, que Manuel Hurtado, que foi repatriado a Bolívia, não, ele trabalhou muitos anos aí em Brasil e deixou allá, não, muitas nostalgias, não, de seu trabalho, de sua presença e de sua contribuição. Mira, já se falou aqui, não, que este rito amazônico não é simplesmente um rito litúrgico, ele quer configurar uma igreja com rosto amazônico. Este foi o pedido do sínodo. Pensar na igreja como um todo. E neste sentido, é um sonho que vem de muito lejos e que o sínodo da Amazônia lo acolheu e recomendou, não, este trabalho. Então, basicamente, não se está criando um rito, se está aqui elaborando um rito a partir deste processo de evangelização, em muitos aspectos também enculturada, desde onde não se recorre às experiências, se sistematiza e se propõe como modelo de igreja, não, para a Amazônia. Então, é a proposta de um novo rito na igreja. Há mais de 1500 anos que não nasce um rito na igreja. E então, não, é algo muito ousado, pero é uma recomendação do sínodo de se trabalhar um novo rito que não nasce de la nada, evidentemente, não? Ele é oriundo do rito romano, que foi encarnado aqui, pero também, não, de práticas de enculturação desde há muitas décadas, não, neste território. O marco general que vocês aí depois podem ter acesso tem quatro partes, não? E aqui, então, vamos poniendo, não, os referenciais básicos desse rito amazônico, não? É um pouco a base comum sobre a qual se está trabalhando este rito, porque a Amazônia ela é múltiple, é muito diversificada, é toda uma riqueza, não, grande, e isto tem que ser potenciado, mas ao mesmo tempo a Amazônia é una, porque há um denominador comum, não, que está muito presente praticamente, não, em todos os pueblos deste imenso bioma. Os indígenas, os afrodescendientes, os ribeirinhos e também os mestiços das populações urbanas, não? Que têm muito em comum esse denominador que nós outros aqui ponemos como base desse rito, não, amazônico. Já se recordou, não, que a igreja teve uma grande quantidade de ritos. Depois eles foram assim, não, desaparecendo por diversas razões. De todas formas, temos todavia 24 ritos na igreja, 23 no Oriente e 1 no Ocidente,
el rito latino, como o senhor Eugenio ya habló, ¿no? Que se desmembra, ¿no? En un rito romano, el rito ambrosiano y mozárabe, y el rito entonces amazónico vendría, ¿no? Si aprobado, ser un cuarto rito dentro, ¿no? De la familia del rito latino aquí del occidente, ¿no? Y esto no es así algo, ¿no? Escandaloso o que rompe con la tradición, no. La iglesia tiene una larga tradición, ¿no? De un pluralismo de ritos, ¿no? Una pluralidad de ritos. Y entonces hay una unidad plural en la iglesia que se perdió en gran medida en los últimos siglos, pero que ahora, ¿no? A partir del Vaticano II, sobre todo se retoma, se rescata esto, ¿no? Esta pluralidad de ritos en la iglesia sería entonces enriquecida, ¿no? Con el rito amazónico, que tiene sus raíces, como o senhor Eugenio habló, ¿no? En la llegada de los misioneros aquí en las tierras, ¿no? De la Amazonía, en el siglo todavía, ¿no? 16, ¿no? 1492 es que el evangelio llegó por tierras peruanas, ¿no? En la Amazonía, y se hizo presencia, ¿no? Muy rápidamente en toda esa extensión. Y esta iglesia, entonces, que recibió el rito romano y que hoy en la Amazonía son 105 circunscripciones eclesiásticas, ¿no? Son 57 del lado brasileño y 58 del lado brasileño y 47, ¿no? Aquí de la Amazonía hispanohablante, ¿no? Son 105 iglesias, entonces, que conformaría una especie, ¿no? De patriarcado, ¿no? Y en este patriarcado, ¿no? Análogo a un patriarcado, entonces un rito que configura una iglesia, ¿no? En este espacio, ¿no? De esta región. Mira, en el segundo apartado, aquí hablamos del rostro próprio del rito amazônico. Qual seria o rosto específico, singular del rito amazônico? Primeiro, um rito marcado por la história dos pueblos da Amazônia. Não é que esse é um rito que vai cair do cielo. Não, ele vem de toda uma história, de uma larga história, rica história dos pueblos da Amazônia. E também um rito que vem do processo de evangelização, não, que se dá aqui desde há 5 séculos. Não? E bem sabemos, não, que a evangelização em la Amazônia, como em Latinoamérica como um todo, foi um processo muito traumático, não? Dentro do contexto da colonização. Hubo uma chegada da igreja e do evangelho, não, muito ligado a la colônia, e por lo tanto, não, hubo evangelização, pero hubo também imposição, hubo também muita violência, hubo também, não, aqui experiências nada recomendáveis, não, a partir da óptica de hoje em dia. Pero não, nem todo aqui foi violência, nem todo foi imposição. Desde a primeira hora, hubo missioneros. Aqui em Bolívia, há rasgos aqui de missões enculturadas de siglos e siglos, não? E houve pueblos da Amazônia que resistiram, não, às imposições e às colonizações, não? E foram plasmando um cristianismo com rostro amazônico. Não? Como o senhor Eugenio falou, a vezes de maneira assim um pouco clandestina, outras vezes um pouco paralela, porque a igreja oficial tinha certos prejuízos e hasta oposição, pero em muitos lugares, em muitas igrejas, houve muita apertura por parte de obispos, de los pastoralistas, de los presbíteros, não? E isto está incorporado em muitos aspectos em las prácticas já, ¿no? De la iglesia en este continente. Por eso que decimos que este rito que estamos elaborando es fruto de un cristianismo repensado y recreado
neste contexto amazônico. Um cristianismo que foi repensado, não, porque aqui houve um encontro também não, cultural, intercultural. Houve aqui não, missioneiros que tiveram uma grande reflexão e que repensaram, inculturaram não, o cristianismo nesse contexto e han, de certa forma, recriado não, o cristianismo no contexto amazônico. Mira, singularidade, ¿no? ¿Cuál es el perfil, el rostro del rito amazónico? La antropología marca de manera así muy contundente, ¿no? Un rito, y en el caso del rito amazónico también, ¿no? La cosmovisión de los pueblos de la Amazonía, sus tradiciones, sus prácticas culturales, son la matriz, ¿no? Desde donde se va a pensar, ¿no? En plasmar um modelo de igreja nestas tierras, não? E não é, como se falou aqui já, não? Uma adaptação do rito romano a las culturas da Amazônia, sino uma tentativa, não? De inculturação, não? De encarnação, não? Do evangelho e de inculturação da fé, não? En este contexto. E aí vocês vão encontrar, ¿no? No marco general, rasgos comunes do ponto de vista antropológico, ¿no? Aqui na Amazônia. Primeiro que o bioma, o período de lluvia e sequia marca profundamente, ¿no? A cultura e a vida destes pueblos, a natureza, que é muito mais que algo assim externo, ¿no? É sujeto, ¿no? La naturaleza es habitada por espíritus protectores y entonces se puede establecer una relación con esos espíritus a través de los rituales religiosos. El chamanismo, por ejemplo, ¿no? Es una mediación importante para esta comunicación. Relaciones de reciprocidad que interconectan todos os habitantes entre si, com a natureza e também não, com os seres não humanos. Não? Em la Amazônia, todo é vivido e pensado a partir de uma tríade. Não? Pueblo, Deus, natureza. Nunca se concibe não, essas três, não, essa tríade de maneira separada. Não? Isso sempre conforma um todo. E evidentemente, não, que toda essa tradição, esta idiosincrasia dos povos da Amazônia, tem toda uma não, transmissão através não, da oralidade. E quando falamos em oralidade, aqui estamos falando, não, e Edwin ha trabalhado muito isso, não, estamos falando aqui não, em um linguagem mais corporal, da música, da dança, não? E de outros signos importantes de transmissão, não? De estes valores culturais. Do ponto de vista cultural, aqui Bernadette e Tomichan han trabalhado sobretudo não? A questão cultural, não? E Casper também. Aqui, não? O que se põe em evidência es que todo lo que existe expresa algo que pertenece al mundo de lo divino. Nada es concebido ¿no? De manera así, como si nada tuviera que ver con ¿no? La trascendencia. ¿No? Por el contrario, hay una dualidad simbólica e interrelacional de lo divino. ¿No? Lo divino y todo lo que existe ¿no? Es una dualidad porque lo que existe, la creación no es Dios, ¿no? Pero está impregnada ¿no? de su presencia. Entonces hay aquí una interrelación, una interconexión, ¿no? Y esa sabiduría ¿no? se expresa a través de los símbolos, del arte y por la música. Y hay ciertos pueblos ¿no? que son muy musicales, ¿no? Como ¿no? Los guarayos, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? São pueblos eminentemente musicales, ¿no? Que são
é realmente uma dádiva, não, para a cultura e também para a fé cristiana. Edwin, que ha trabalhado bastante isso, não, que o corpo juega um rol importante, não, do ponto de vista da transmissão, não, dos patrones culturais, não, e o corpo pintado, não, e em las culturas da Amazônia, a pintura corporal é cerimonial, não é simplesmente decorativa, não é algo assim, não, exteriorizado, não, é algo que faz parte, não, da vida, não, de esses pueblos. E por lo tanto, a selva tem como um todo uma densidade sacramental. O padre Casper, não, ha insistido muito que deveríamos incluso repensar um pouco isso de los sacramentos, da sacramentologia, não? Porque nós temos assim no catolicismo os 7 sacramentos, não? Pero na igreja antiga havia um universo muito mais amplo, não? A sacramentalidade, evidentemente, não? Ela está mais allá, não, de los 7 sacramentos, não? E a selva tem uma densidade, não, sacramental, e por lo tanto, não, quando falamos da vida de los pueblos da Amazônia, estamos falando, não, de uma harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os demais seres humanos e com a transcendência. Não? Sempre se concibe assim. Não? Mira, o rito amazônico, do ponto de vista ritual, agora estamos, não, no momento da elaboração de los rituales, não, de los sacramentos, sacramentales, e aqui, não, do ponto de vista ritual, também se está recorrendo ritos de los pueblos da Amazônia e introduzindo dentro do catolicismo. Não é, não, um rito amazônico com rituales romanos ou rituales, não, de pueblos que não são da Amazônia, não? Você busca trazer, não, para dentro da fé cristiana os ritos, não, de los pueblos da Amazônia, não? E então, o rito romano, que é o ponto de partida, que é enriquecido pelos ritos de los pueblos deste, não, bioma. Um rito encarnado em la espiritualidade, não, de los pueblos originários, são pueblos eminentemente espirituais, têm uma grande espiritualidade, não? E sobretudo os indígenas, não? Têm uma riqueza espiritual, integral e integradora, íntima conexão com a natureza, rica em signos, símbolos e vivência de valores, não? A contemplação é algo precioso em la espiritualidade, não, de los pueblos indígenas, para, não, os pueblos da Amazônia, cada silbido, gorjeo, viento suave ou brisa comunica algo, e portanto são pueblos, não, que estão aí sempre com olhos abertos e escutando esse mistério, não, que se comunica. E, evidentemente, não, que uma característica importante de estas culturas é, não, a gratuidade, não? A dimensão contemplativa que implica também, não, uma passividade, não? Deixar que o divino tome a iniciativa e se pueda actuar, não, em sintonia com o divino, que é sempre aquele que toma a iniciativa em la comunicação. Em los ritos, não, amazônicos, não, natureza, transcendência, seres vivos, os defuntos, os ancestrales, não? En el rito, esta separação não, desaparece e há uma intercomunicação real, não, de todos esses mundos, não, en el ritual. E vai ser muito interessante também, não, dentro do catolicismo, fazermos esta experiência, não, de uma comunicação de realidades que a vezes exponemos, não, de maneiras muito desconexas, e para os pueblos da Amazônia, não, no ritual, esta separação não, já não existe e há uma interação profunda entre todos estes sujeitos, não? E tudo acontece no manto da madre natureza.
Esse é muito sábio, não? Deus sempre chega mediado. E em la Amazônia, a mediação por excelência é a natureza. ¿No? A mediação por excelência da comunicação de Deus. Um rito impregnado da teologia de los pueblos originários. Aqui temos Roberto Tomichana, que é um dos exponentes, ¿no?, da teologia índia, ¿no?, que é uma teologia, ¿no?, já bem solidificada, com produção, com toda uma trayectória também, ¿no?, de investigação, ¿no?, e de publicações que vocês também conhecem, ¿no? E então, a teologia, ¿no?, do rito amazônico bebe muito da teologia de los pueblos originários, da teologia índia, ¿no? Aqui estão algumas características que se extraem, ¿no?, desta riqueza que é a teologia índia, que está aqui dentro também, ¿no?, do rito amazônico, ¿no? De pronto, o que se poderia aqui pôr em evidência é que há uma superação em la cosmovisão teológica dos povos da Amazônia de los dualismos. Não há separação, não, ou então distância entre sagrado e profano, humano e o entorno, saber científico, saber ancestral, não, varão, mulher, tempo, espaço, não? Tudo isto não, está em uma profunda simbiose, não? Isso é algo muito precioso e creio que nesses tempos também que teremos que pensar uma epistemologia mais de corte decolonial, não, tomando distância da epistemologia ocidental. Creio que estes pueblos aqui nos traem, não, uma matriz epistemológica que pode ser, não, um referencial muito importante para nós pensarmos uma nova civilização a partir de outras matrizes, não, que pueda também salvar, não, nosso planeta. Não? E terceiro, já estamos aqui, não, passando já quase ao final, os fundamentos do rito amazônico. Aqui, basicamente, fundamentos teológicos, não? E aqui, teologicamente, qual é um fundamento importante? É, não, a legitimidade de uma igreja conformada por igrejas autóctonas. Esse é o Vaticano II. O Vaticano II resgatou a igreja local. A igreja em um contexto determinado, em um entorno, em um lugar. O sínodo agora trabalhou muito profundamente também, não? E quitar as consequências de viver a fé de maneira contextual, não? E por lo tanto, aqui estão as culturas. Não? E não há cultura em singular, há culturas em plural. E por lo tanto, a fé tem que estar sempre em uma relação intercultural. E se o verbo se encarnou em uma cultura, como dizem os obispos do Peru em 1971, não? É porque o Evangelho tem que encarnar-se em todas as culturas. Não? E essa é uma base importante do ponto de vista teológico. Não? Então, a interpenetração entre o local, não, e o universal, a partir do local. Não? Isso é uma base importante do ponto de vista teológico. Mira o que disse aqui Aparecida, não? Incluso devemos muito no sínodo da Amazônia ao Papa Francisco, e ele disse que em Aparecida ele descobriu a Amazônia que ele não conhecia, não? E allá se disse, não? Os indígenas e afro-americanos são sujeitos que reclamam o pleno reconhecimento de seus direitos e ser tomados em conta em la catolicidade, com sua cosmovisão, com seus valores, com suas identidades particulares. Coisa forte, não? Eles reclamam serem tomados em conta em la catolicidade. Não, não são pueblos heréticos ou pueblos, não, que têm religiões que foram satanizadas
¿no? Sus culturas, sus valores, sus dioses, su espiritualidad, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Con las semillas del verbo que llegaron aquí a través del Espíritu, que siempre llega antes de los misioneros, ¿no? El Espíritu Santo. Fundamentos pastorales, ¿no? Entonces, que pastoralmente, mira, la necesidad de superar, ¿no? La colonialidad, ¿no? En la evangelización. Hay muchos resquicios todavía, ¿no? De una evangelización colonizadora, que no respeta, no interactúa, ¿no? Con las culturas locales, ¿no? Reconocer la densidad teológica, ¿no? De las milenarias tradiciones indígenas. Hay ahí una densidad teológica, la teología india, ¿no? Trajo esto a tona para nosotros todos, ¿no? La afirmación de la enculturación, ¿no? Que es siempre resultado del encuentro del evangelio con las culturas, ¿no? Siempre que el evangelio se encuentra, se encarna, ¿no? Y, por lo tanto, el diálogo intercultural como condición, ¿no? Para no colonizar, ¿no? El respeto de la diversidad, ¿no? Y aquí, ¿no? El sínodo, el documento de Quito de 71 dice, ¿no? La iglesia decide hacerse amazónica, ser solidaria con los pueblos y a los que ha sido enviada. Ella precisa encarnar-se em suas culturas, em seus ritos, sus ministros e suas estruturas. É o que estamos trabalhando, não, não somente, não, em la liturgia, pero também, não, em los ministros, em las estruturas, em la configuração histórica. Não, aí deve chegar, não, a encarnação do evangelho, não? O documento de Santarém aí ponia em evidência, não, a encarnação do verbo como um paradigma para uma evangelização enculturada e a dimensão transformadora liberadora. Não, isso é fundamental, não? Porque este evangelho tem que ser boa notícia, tem que ser vida em abundância, e, por lo tanto, não, um fator de promotor de vida, não? E, bueno, em lo litúrgico, a centralidade do mistério pascual. Isso é Vaticano II. A partir do Vaticano II, sempre que vamos celebrar a fé cristiana, teremos presente o horizonte, ¿no? de la Pascua. ¿No? La Pascua, que é a ressurreição, e, no fundo, é o resultado de um processo de encarnação. ¿No? El ressuscitado é, ¿no? El crucificado. ¿No? E isto é muito paradigmático também para a evangelização. E, por lo tanto, igrejas autóctonas são igrejas que necessitam também, ¿no? Ter vivências e costumbres, ¿no? De seus pueblos. O catolicismo popular, que aqui o senhor Eugenio falou, ¿no? Isto tem que estar muito presente, ¿no? Porque são maneiras muito genuínas, ¿no? De inculturação de la fé. E o último, ¿no? O quarto apartado do marco general, que é, ¿no? A configuração da igreja no rito amazônico. Que igreja, que rosto tem esta igreja no rito amazônico? Primeiro, ¿no? A eclesiologia, ¿no? Subyacente ao rito amazônico é de uma catolicidade plural, ¿no? Aún dentro da Amazônia. Não é um rito também que vai ser único e uníssono para todos os pueblos, para todos os territórios da Amazônia. Não. Há uma proposta básica, pero suficientemente aberta para que depois cada igreja local pueda introduzir o suyo. Porque há uma grande riqueza, uma grande diversidade, e isso tem que ser potenciado e acorrido e não aplastado. Então, esse respeito é importante ter presente do ponto de vista eclesiológico, não? E depois, não, o sítio da Amazônia insistia muito nisso. Não? Se pensamos na Igreja Conosco Amazônica, temos que pensar também nos ministérios. Os ministérios têm que também ter um perfil amazônico. Não? Os ministérios ordenados, os ministérios também bautismales, não? Como chama o sínodo. Um rito marcado por uma cultura eclesial marcadamente laical,
¿no? Esa es una expresión, ¿no?, del Papa Francisco en Querida Amazonía. Entonces, todos sabemos que la iglesia en la Amazonía camina, ¿no?, por los pies de todos los bautizados, y por lo tanto la iglesia tiene que caminar también, ¿no?, por los pies, no solamente de los presbíteros o de los obispos, por los pies de todos los bautizados. Entonces, una iglesia toda ella ministerial, ¿no? E aí um grande acento lá nos ministérios, evidentemente, não? De los laicos e laicas, que são a grande maioria dos ministérios. Não? Vai dizer, sino da Amazônia, que não, os ministros ordenados não têm o monopólio dos ministérios. E muito menos o monopólio do poder na igreja. Porque os ministérios, eles brotam do único e mesmo bautismo. Não? E de aí, então, na igreja toda ela é ministerial. E estamos ali, não, na comissão trabalhando, não, os ministérios e criando novos ministérios, em especial para os laicos e para as laicas, em especial para as mulheres, não? Porque a Amazônia necessita ter esse rosto como igreja. Não? E mira, em termos de ministério, estamos também incluindo no rito amazônico aquilo que foi uma decisão do Sínodo da Amazônia, que está allá no documento final, que faz parte do magistério pontifício. Allá se votou favoravelmente, não, que em la Amazônia, não, se também ordenara homens casados. Não? Nós estamos propondo isto. E qual é a razão? A razão é que praticamente 87% das comunidades eclesiais da Amazônia se reúnem nos fines de semana e não têm o acesso à Eucaristia. Claro que quando celebram a palavra, também celebram o mistério pascual, mas não é o mesmo. Falta a mesa da Eucaristia. Tem a mesa da palavra, mas falta a mesa da Eucaristia. Então, estamos propondo, não, a ordenação, e não simplesmente de vir e probate, assim como pessoas avulsas, não? Vir e probate, oriundos de comunidades probate. Quando comunidades eclesiais são maduras em sua fé, elas podem entender todos os ministérios, incluso os ministros ordenados também, que apresentam a igreja para serem ordenados para seu serviço, não? Nesta comunidade. E proponemos aí também, não, que os presbíteros que han deixado o ministério, não, e grande parte deles para casar-se, que eles possam volver a exercer o ministério. Esta é outra proposição que estamos fazendo aí no rito amazônico. Não? E com relação às mulheres, não? Então, uma igreja toda ministerial necessita um acento muito especial a ministérios para as mulheres. E neste sentido, estamos propondo também, não? E era uma proposta do Sínodo da Amazônia, que não foi votado, mas permanece allá em aberto a ser estudado, incluso o Sínodo agora também está em aberto a ser estudado, não? A ordenação de mulheres diáconas. E nós estamos propondo, então, no rito amazônico, a ordenação de diáconas. E incluso Casper vino recentemente del Chiapas, em México, e aí nos mostrou de maneira assim muito contundente, não? Allá em Chiapas nunca se concibe o varão sem a mulher, não? E por lo tanto o diácono que é ordenado allá, tem sempre a seu lado a mulher, que por razões que conhecemos não são ordenadas diáconas, nós vamos proponer, não? Ordenar também a mulher, não? O matrimônio, não? Porque faz parte da cultura, não? O matrimônio, não? São proposições, não? O princípio que nós tivemos como ponto de partida, vamos proponer e depois, não? Porque isso depende do Papa, não? Todo o que estamos propondo no rito amazônico, os obispos podem decidir, menos ordenar homens casados e ordenar diáconas. Isso depende do Papa, não? Pero estamos propondo, estamos pedindo, não? Que é um pedido de los obispos, não? Estamos terminando aqui. Bueno, después, ¿no? Con relación a las mujeres,
¿no? Aquí, mira, es importante y estamos repensando las estructuras de la iglesia y dando un rol muy particular a las mujeres en espacios de discernimento y toma de decisiones. Não simplesmente mulheres, não, para discernir ou para sugerir ou para fazer certas determinadas tarefas, não? Não, mulheres também em espaço de toma de decisões. E Francisco não pôs uma mulher em um dicastério. Não, este é algo assim forte. Nunca não havia havido, a não ser cardenales, não? Uma mulher, não? E de hecho, não há nada que impide, não, porque o poder de governança, não, ele vem do bautismo, não vem do sacramento de ordem. O sacramento de ordem preside, quem preside não decide solo, não? Ele harmoniza a comunhão e a decisão de todos, não? E aí, o Sínodo da Amazônia habla, não, da urgente necessidade de desmasculinizar a igreja. A igreja continua muito patriarcal. E em la Amazônia, na igreja, muito de los blancos todavia. ¿No? Casi sem rostro amazônico. ¿No? Então, esses temos que dar passos, não? Evidente. E estamos criando muitos ministérios instituídos também. ¿No? Os confiados, os instituídos e os espontâneos, não? E, evidentemente, os ordenados. E, finalmente, não? Aqui também aterrissamos a nível das estruturas eclesiais. Uma igreja com rostro amazônico tem que ter também o perfil do modo como os pueblos da Amazônia se organizam, como eles discernem, como eles tomam as decisões. E são muito mais sinodales que nós outros como igreja católica. Temos muito que aprender dos pueblos da Amazônia, não? Como ser igreja sinodal. E aqui, então, aí organismos de comunhão e participação, não, que são o espaço de discernimento e da toma de decisões, não, na esfera eclesial. E aqui, evidentemente, nas assembleias, os conselhos, os equipos de coordenação, do Ministério da Coordenação, não, é algo fundamental. E também, mira, o espaço litúrgico, o espaço, a casa da igreja. O cristianismo, não, o cristianismo durante séculos não teve templos. Foi o cristianismo das casas, do espaço doméstico. E em la Amazônia, os espaços celebrativos dos pueblos indígenas têm a configuração de suas casas, que são geralmente circulares, não? E de los espaços públicos de eles. Nós temos também aí uma comissão trabalhando com isso, não? E aí arquitetas, aí, não? Gente especializada em espaço litúrgico, não? Que estão propondo toda uma arquitetura também, não? Com rosto amazônico. E finalmente, não? Aterrissamos também em um pedido forte do Sínodo da Amazônia e deste Sínodo da Sinodalidade, que é a urgente necessidade de repensar os seminários, os espaços de formação dos futuros, não, ministros ordenados. São espaços, não, muito tradicionais, conventuais, no que às vezes formam mais ele sacerdote que um presbítero, não? E que necessita, como allá insiste o Sínodo da Amazônia, que seja um espaço que tenha um estilo de vida muito cercano à vida dos pueblos e que tenha uma interação muito estreita com a vida dos pueblos. E que aqueles que se formam puedan formar-se em seu contexto, não fora de ele, não? Para que puedan depois ser agentes de evangelização, né, no contexto em los quais eles estão aí insertados, não? E onde são oriundos também. E a migração é um pouco isto, não? Da proposição desse marco general, que agora estamos em uma fase assim de estudo, não? Nas igrejas locais, estamos recorrendo sugerências e é a base, não? Para os rituais, que agora estão sendo elaborados em 13 comissões e pensamos terminar, não? Dentro de pouco tempo, não? Aí vocês vão receber também os rituais para apreciar, não? Para poder também aportar. E depois de todo isso, vai vir todavia
uma fase experimental de 3 anos, não? E é o momento assim, rico de poner isso em prática e depois também rever e proponer e quitar isto, poner aquilo, não? Reajustar, não? De modo que tenhamos um rito que seja realmente expressão de uma igreja encarnada neste santo contexto, não? Amazônico tão rico e tão inspirador para todos nós outros. Muitas graças por sua paciência, não? Em escutar-nos nesta noite. Muchas gracias, Agenor, por tus palabras. Y bueno, seguimos ahora con las preguntas. Tenemos varias preguntas. También agradecer al público por habernos proporcionado estas preguntas. Voy a dividirlas en bloques. Voy a hacer unas cuantas conjuntas, pero que de alguna manera tienen alguna relación. Y siéntanse libres, no han colocado a ningún nombre. Entonces siéntanse libres ustedes dos. ¿Quién de ustedes le gustaría contestar a la pregunta? Una de las primeras preguntas. ¿El multiplicar ritos no se corre el riesgo de dividir o relativizar lo esencial de la fe? ¿Los pueblos amazónicos desean este rito o es un deseo de académicos, misioneros, por imponer algo novedoso? Y la segunda pregunta, ¿cómo aporta este proceso de evolución del rito amazónico? ¿Aporta a reducir el ecocidio, biocidio, etnocidio, flagelos relacionados, colapso de fauna, flora, biodiversidad y diversidad sociocultural, cambio climático, contaminación, explotación, violencia? Respondo a la segunda, la primera la dejo a Agenor. Es interesante que el rito amazónico nace con un bioma en un contexto de relación con la naturaleza. Y en el documento fundamental hace memoria, y esto gracias a los aportes también de la doctora Caero, como la creación es la manifestación de Dios, pero antes que sea creado el hombre, es creada la naturaleza. Y entonces el hombre llega como el que contempla todo lo que ha estado antes que él y que ha recibido en don antes que él. Lo recuerda en Génesis 1. Todo esto es entregado al hombre para que lo cuide, lo haga crecer, lo domine, pero no lo destruya. ¿Ya? Entonces, tradicionalmente el rito amazónico nace en un contexto con la naturaleza como el espacio de una manifestación de la bondad de Dios para su vida. En este sentido está llamado a respetarla, a cuidarla y a reconocer el Espíritu de Dios en la naturaleza. Y a relacionarse, a rezar abrazando la naturaleza. En una experiencia que hicimos justo en Santa Cruz el año pasado, hace 1 año y medio, un animador, un catequista, que es un líder de su zona y uno que vive de los extractos de la naturaleza y comercializa esto, nos condujo a rezar en el jardín de la casa donde estábamos y después de haber leído pasajes de Génesis, de la creación, ha hecho memoria de esto. El Espíritu de Dios vive en la naturaleza. Entonces nos ha invitado a rezar, de ir a tocar un árbol, a abrazar un árbol y a decir, escucha la linfa, la savia que corre en este árbol, escucha la vida que corre en este árbol y pide a Dios que esta vida te ilumine y te haga fuerte y que tú respetes a Dios en esta vida. Y nos ha dejado un momento de oración de mística. San Francisco, ¿qué hacía? Estamos descubriendo lo que hacía San Francisco hace 1000 años y más, ¿no? Eso nos ha reportado esto. Entonces, un rito amazónico nos devolverá la atención al mundo en que vivimos, a la naturaleza, como el lugar de la manifestación del Dios creador, pero también del Dios salvador.
que cuando destruimos la naturaleza hacemos experiencia de la muerte de Dios en nosotros. Muchas gracias por la otra pregunta, ¿no? Que es realmente muy importante porque nosotros mismos, desde el principio, nos sentimos muy incómodos también en ese trabajo, ¿no? Primero, hay que poner en la cabeza de nosotros mismos, ¿no? Que un rito no se crea, se elabora. Y allá en el documento final se habla de un equipo, de una comisión que elabore, não habla em criar. Isso é fundamental. Porque se for a criar, não, isso é colonizar, não, isso é inventar. E os ritos nascem a partir de largos processos. Não? Os ritos todos não são seculares. E aqui na Amazônia também, não? Você elabora a partir não, de um caminhar já de muitos siglos. Isso é importante. Segundo, esta elaboração não, tem também seus momentos. O momento mais básico, mais precioso, não, é o momento da recolecção de práticas, de vivências, de experiências, não, de la fé, de la igreja no território. Não, e por isso os investigadores de campo, por isso esses 3.500, não? Aí fuentes que foram a base do trabalho de los que se dedicaram, não, a esta fase de elaboração. Pues la recolección, não? E agora para os rituales, não? Estamos todavia recorrendo. Cada comissão tem allá, não, em las nuvens um espaço que vai recebendo essas contribuições, não? Depois, a elaboração, como se faz, não? A elaboração tem que ter aí pessoas, evidentemente, do território, pessoas, não, que são aí dos pueblos da Amazônia, que são, evidentemente, os sujeitos primordiais para pensar em um rito. Não pessoas exógenas desde afuera. Não? Depois, também, não, a necessidade, nessa elaboração, de uma sistematização. E quando falamos em sistematizar, aqui estamos já, no fundo, reivindicando também um saber acadêmico, não? Não pode ser algo somente empírico, algo somente assim, experiencial. Não, necessita conhecer um pouco da tradição da igreja, conhecer um pouco da história também dos ritos, necessita saber de teologia, de eclesiologia, saber também, não, de evangelização, de Bíblia. Não? E aqui, então, integramos também a gente da academia. Pero com ele cuidado, não? Às vezes uno pode pensar que o saber popular é um saber, não? Que não é ciência, não. O saber popular também tem um logos crítico. A sabedoria de los pueblos também tem um logos crítico, também é ciência. Então, o cuidado de conjugar também, não? Ele saber popular com ele saber acadêmico. E aqui, os da academia necessitam sempre, não, ter esse cuidado, não, para fazer uma reflexão que tenha como base, não, as práticas e as experiências. Como hacemos teologia na América Latina, não? Na América Latina, as buenas ideias não caem do céu, brotam da realidade na teologia. É assim que tentamos fazê-lo, não? E então integramos nessas comissões, não? Gente da Amazônia, temos aí também obispos e hasta cardenal, temos aí presbíteros, temos aí laicos e laicas, temos aí teólogos e teólogas, homens e mulheres, temos aí, não, presente um pouco também as etnias, não? Um cuidado, não, para sermos um pouco mais representativos, não? Pero temos consciência, não, que é um trabalho muito arriesgado, muito complicado, e por isso que então sempre se devuelve, não?
Agora esse marco general, não, que vindo desde abaixo, ele está aí, não, nas 105 igrejas, e ali tem que passar, não, por el crivo das comunidades. O mesmo depois dos rituais, não? Viene desde abaixo, pero hay que sempre devolver, não? Como el sino da hora também, não? Vuelve novamente nas igrejas locais, não? Desde abaixo, não? E então esse é o cuidado que estamos tendo para termos um rito, não? Que seja resultado de um caminhar da igreja na Amazônia, que toma consciência de sua trajetória, de sua riqueza, de sua história, e que ela mesma lo elabora, lo sistematiza e oferece às suas comunidades como um fruto maduro da fé. Porque o rito, vocês vão ver que é muito sencillo do ponto de vista da linguagem, de seus contenidos, não? Mas tem uma riqueza teológica, bíblica muito profunda, e isto se hace também, não? A partir das comunidades eclesiais, não? A sabedoria não está ali aprisionada na academia. E na academia, a boa sabedoria deveria ser aquela, não? Que bebe, não, dessa sabedoria de nossos pueblos, que são a matriz, não, de nossa labor. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Hay una pregunta antes que vaya a otro bloque de preguntas. ¿La evangelización en la Amazonía tiene resultados? Sí, ¿tiene resultados? Esa es la pregunta que se hace. Reboto la pregunta. ¿La evangelización aquí en nuestras ciudades tiene resultado? Sí, no, sí, tiene resultado. La gente tiene fe y hay una unidad profunda de la fe. No hay un gesto que sea laico, definímoslo así, que no dependa de la fe. Y no hay gesto de la fe que no tenga una faceta humana en su convivencia, en su realidad. La fe, si en una cultura occidental se puede separar la fe de lo social, del antropológico, ¿ya? En la cultura amazónica, la fe y el antropológico son únicos, es una masa, es un empaste, es barro, es tierra y agua, no puedes separar el agua de la tierra. Se separa el agua de la tierra, ya no es barro, es barro, en el sentido que la fe empapa la realidad totalmente, en toda manifestación. Y entonces uno reza, reza porque los santos lo proteja, reza porque Dios le dé la cosecha y le pare la lluvia o haga llover. En el mismo tiempo uno dentro de su trabajo, mientras que trabaja, pide a Dios y pide a la naturaleza que obedezca a la voluntad de Dios para con él. Entonces, está dentro de esto. Entonces, la evangelización ha entrado, sí. Después, claro, como toda la libertad de los hombres, hay los que viven a lo malo, ¿ya? Pero en la cultura misma, en la antropología misma, en el sentir mismo, la fe está dentro de la vivencia de todos los días. Muchas gracias. 3 preguntas que de alguna manera ya se han ido exponiendo, pero tal vez para poderlas resaltar un poco. ¿Qué fundamento teológico y la importancia de la creación necesaria de este nuevo rito? ¿Para cuándo estará estimada la creación del nuevo rito? ¿Cuál es la matriz común del que se centrará este nuevo rito? Cuando nos referimos al rito amazónico, ¿cómo se espera su aprobación, los pasos? ¿Ya se celebra? ¿Desde cuándo su aplicación? Con respecto a los que preceden el rito, ¿necesariamente sacerdotes o ya se piensa en ministerios? Bueno,
é um processo, não, que estamos percorrendo aqui, nós recorrendo. São 5 anos de trabalho, não? E então, um grande trabalho foi justamente pôr esse marco general, não? Esta base. Então, esse livreto que vocês têm por aí, não? Esse quer ser um pouco a base, não? Comum, o denominador comum das culturas, dos pueblos, das religiosidades, das espiritualidades, não? A partir da qual, essa base comum, que se propõe, então, um rito amazônico singular, não? Específico para a Amazônia, mas ao mesmo tempo suficientemente amplo para que depois quepam, não, as peculiaridades, as singularidades de cada região. Não é nesse sentido, não? Então, um rito, não, pero aberto para que depois, não, as igrejas locais puedan também aí introduzir lo suyo, lo específico, não? Então, como les dijimos, para o mês de julho, pensamos em terminar, então, a segunda fase e última, não? Que é a relação dos rituais, dos 7 sacramentos, mas los sacramentales que são bendições e exéquias. E depois também estamos trabalhando a questão dos ministérios, também o calendário litúrgico, um ano litúrgico para a Amazônia, um calendário litúrgico para a Amazônia, não? Depois também o espaço litúrgico, não? E as estruturas e a organização da igreja. São esses 13 componentes, não? Do rito amazônico. Nós pensamos em terminar agora para julho. Aí vamos reunir as 13 comissões, não, para pôr isso em comum, já para fazer a experiência, não, na prática, em que medida funciona ou não funciona, que ajustes que podemos ali, não, acrescentar, para depois, então, começar a fase, não, de enviar isto para as igrejas locais, para que elas experimentem isto, sim? Antes de ser aprovado, não? Aí pensamos em 3 anos de uma fase experimental, de experimento. Não? Então, durante esses 3 anos, com avaliações anuais para que se pueda recorrer as sugerências, os aportes, as contribuições, as supressões, o que se tem que añadir também, não? Para que tenhamos, então, não, algo assim bastante cercano, não, aquilo que deveria ser, não? Pero, não, o rito nunca estará acabado, não? Ele sempre estará aberto, não? Allá tem as rubricas, não, que vão deixar sempre em aberto a possibilidade, não? E o obispo local, não, que é aquele que está ali e vai um pouco dando um pouco o rumbo também dentro dessa singularidade, não, de cada igreja. Então, não, a partir desse final de ano, 3 anos de fase experimental, e depois vendria, então, não, já a tentativa, não, de ver a aprovação. Não? E aí, para a aprovação, estamos trabalhando segundo orientações que recebimos também. Não? Porque todo o que estamos propondo, não, todo pode ser, não, aprovado por os obispos e nas conferências episcopais. Não? Nós somos 105 igrejas, não? Na Amazônia. Então, os obispos têm um papel importante ali. Depois, não? Como conferência, temos a conferência eclesial, que é um organismo, não, novo, não, da igreja, e então a SEAMA terá um rol importante. Mas a partir das igrejas locais e SEAMA, é que vamos, então, não, aí, submeter a Roma, não? Então, o que Roma terá que dizer, assim como palavra realmente que pertence a Roma, é a ordenação de homens casados, não? O exercício do ministério de los presbíteros que deixaram para casar-se, não? E ordenação de diáconas. Isso depende, não? Por el direito canônico, não? Isso depende do Papa, não? Mas, Francisco sempre havia insistido, não? Pidam, não? E ele, da Amazônia, pediu.
e a Assembleia votou. Por razões diversas, não se pudo dar aquele passo. Não? Vamos ver agora se com Leão XIV, não? Nós podemos ir avançando. Ele conhece muito bem a América Latina, estuvo muito tempo no Peru, não? E esse é um bom sinal, não? Para podermos avançar também nessa perspectiva. Muchas gracias. El tercer bloque, y es una alegría, tenemos bastantes personas que nos están siguiendo en el Zoom, de quienes también hemos tratado de resumir algunas preguntas. El tercer bloque, que de alguna manera también ya hemos tocado algo. El rito amazónico va a estar acorde con el misal del Concilio Vaticano II, con el sacrificio del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Va a haber algún cambio en ello? ¿Cómo se piensa implementar el rito amazónico con la formación de las órdenes sagradas? Y el último de este bloque, ¿qué ornamentos, vestimentas, litúrgicas serían adaptadas para el rito amazónico? Mira, foi bueno que vocês recordaram, não? O Concílio Vaticano II, não? Este é um referencial fundamental para nós outros, não? São 60 anos, iniciamos o processo de recepção, caminhamos em muitos aspectos, tivemos medo em outros, e incluso retrocedemos. E Papa Francisco retomou este processo com a Aparecida. E o rito amazônico nada mais é que uma tentativa de implementar as diretrizes do concílio. Se vamos allá ao Sacrosanto Concilium, que Casper nos ha trabalhado também com nós aí em nosso núcleo, vocês vão ver allá que o que se propõe aqui como rito amazônico, as bases estão allá. Não é ruptura com a tradição, não é inovação, é mais que todo uma implementação de diretrizes do concílio. E, a sua vez, o concílio também não criou nada de novo. O Concílio Vaticano II foi uma volta às fontes bíblicas e patrísticas. O que o Concílio Vaticano II propôs nada mais é de resgatar aquilo que havíamos perdido. Incluso este sínodo da sinodalidade não é nada de novo. Estamos tentando volver aquilo que a igreja foi no primeiro milênio e que perdimos no segundo. Então, o rito amazônico, que é um rito depois de 1500 anos, retoma aquilo que a igreja foi de maneira assim muito normal, em sua pluralidade também de ritos. Então, mira, a base do rito amazônico é o rito romano. Foi este que nós recebemos. E aí, então, como princípio, tomamos que não vamos cambiar, por exemplo, em los sacramentos, nada da matéria e da forma. As palavras do bautismo, ou do consentimento do matrimônio, ou da consagração, e a matéria, e nisto não se toca. Hasta se falou, porque na Amazônia o trigo, a hóstia, não é muito da cultura, e o problema de guardar a Eucaristia, que é muito úmido, é impossível, porque não optamos por manter matéria e forma, pero mira, o mesmo Vaticano II, e Casper nos ha trabalhado muito com nós também, há ali muitíssimas possibilidades, Aquilo que não é central no rito, se pode trazer elementos de los ritos de los pueblos, pode trazer elementos de las culturas, de las espiritualidades, de la teología de los pueblos originarios e trazer para dentro da igreja. Então, haverá novidades nesse sentido, de ter uma celebração de los mistérios de la fé em torno a los sacramentos e los sacramentales, em linguagem e em simbolismo que tem muito o rosto da Amazônia,
pero sin desplegarse, ¿no? Sin despegarse del rito romano, ¿no? Es un nuevo rito oriundo del rito romano que tiene ahí su base, pero es un rito nuevo, no es una adaptación ni simplemente un maquillaje, ¿no? Del rito romano. Vocês vão ver, ¿no? Que hay cosas así muy distintas, ¿no? Pero distintas, pero no en ruptura con la tradición, porque el concilio ya permite, ¿no? Los directorios de la liturgia ya permiten. Los rituales, ahí si vamos, ¿no? A los rituales de los sacramentos que vienen del Vaticano II, ya lo permiten hacerlo, ¿no? Entonces no hay así transgresión, hay ahí creatividad, ¿no? Y esta creatividad viene mucho de la gran contribución que los pueblos de la Amazonía dieron y dan a la iglesia en su forma muy peculiar y osada de vivir a fé segundo sus culturas, sus costumbres, su manera de ser. Nós estamos recorrendo esto com muito carinho e tentando devolver esto, não? Será muito interessante ver como estes pueblos que tuvieron que celebrar e viver sua fé, muitas vezes de maneira clandestina, outras vezes de maneira assim um pouco paralela, não? Agora ver algo que não foi ocorrido, agora algo oficial, não? Oficializado. Então, este rito, mais que todo, oficializa mucho de aquello que ya existe, que ya se hace y que ahora, ¿no? Va a tener un carácter ¿no? de una legitimación por parte de la iglesia, que es acoger aquello que el Espíritu ha producido a través de sus procesos de vivencia de la fe en nuestros pueblos de la Amazonía. Muy bien. Voy a tratar de resumir las otras varias preguntas que existen. Hay una preocupación, dice, ¿no será que ahora que se quiere, voy a leer, esta sí que me gustaría leer, ¿por qué se propone que sacerdotes que se casaron puedan volver a celebrar misa en el rito amazónico? ¿No iría esto en contra de la norma del celibato sacerdotal que rige en la Iglesia Latina? ¿Cómo se podría evitar que esta propuesta cause confusión o división en otras partes de la Iglesia? Y la combino con otra más. ¿Por qué se proponen que laicos, varones y mujeres puedan bautizar y casar en el rito amazónico? ¿Cómo se puede asegurar que los sacramentos sigan siendo válidos si los celebra un laico? A ver, una parte de los que eran sacerdotes y han dejado el sacerdocio lo han hecho por una cuestión afectiva que era incompatible col celibato, pero seguramente en su corazón sentían que necesitaban de integrar a su historia para madurar la relación con una mujer. Por lo tanto, han pedido dispensa al Papa de su servicio sacerdotal y de sus facultades. Quedan todavía sacerdotes canónicamente, desde el punto de vista del derecho de la Iglesia, desde el punto de vista sacramental del orden, son sacerdotes. La necesidad de sacerdotes en la Amazonía ha llevado a los obispos en el sínodo a decir, los que han abandonado el sacerdocio, entre comillas, honestamente, por no vivir una doble vida, ¿ya? Por esta necesidad de integrarse, de integrar en su historia esta relación, entonces solo por este motivo, que ya son sacerdotes, pidamos que puedan ser habilitados a ayudar a vivir en la Amazonía su servicio presbiteral. En sí, no sería ningún problema y no es ningún problema. Cuando varios sacerdotes han dejado la iglesia anglicana, o varios pastores han dejado la iglesia anglicana, y hablo del tiempo de Juan Pablo II, con Ratzinger a Doctrina y Fe, han pedido pasar a la iglesia católica,
eran casados, tenían mujeres y hijos, se le ha hecho un curso de eclesiología y después se han incardinado en una diócesis y le han dado parroquia y viven con su familia el servicio de párroco como sacerdotes casados. Y esto es la Iglesia Católica en manera oficial, no clandestina. Entonces, que la Iglesia Católica, la presencia del sacerdote uxorado, para utilizar términos teológicos que poco comprenden, ¿ya? De sacerdote casado, es parte ya de esto. Entonces, y poder rescatar a estas personas respondería al camino que necesitamos hacer. ¿Cómo van mis comunidades a celebrar el misterio pascual de Cristo sin la participación plena a la Eucaristía y a los demás sacramentos? O decimos que se puede participar al misterio pascual de Cristo sin la Eucaristía. Los teólogos nos dicen que la Eucaristía es el fundamento y el culmen de la vida cristiana. Entonces, si no le ofrecemos esto a las comunidades, estamos haciendo un pecado de omisión como iglesia. Yo lo repito y no me canso de decirlo. Los apóstoles, por falta de la marraqueta, no del pan eucarístico, de la marraqueta, han inventado el diaconado que Jesús no tenía. Quiere decir que entonces el colegio apostólico tiene la facultad de inventar los ministerios necesarios, no solo para el misterio pascual y el pan eucarístico, hasta para el pan de la marraqueta. Por eso digo que yo cuando rezo el yo confieso, digo, he pecado mucho de pensamiento, palabra, bueno, algunas, pero no muchas, obras, poquito, omisiones. A veces como iglesia pecamos de omisión, porque esto creo que es un pecado de omisión, privar las comunidades cristianas de la participación al misterio pascual en la Eucaristía. Lo digo en serio, de verdad, y lo digo con sufrimiento. Cuando estaba viajando al encuentro con el Papa en Maldonado, en Puerto Maldonado, he ido navegando por el río Madre de Dios y el domingo he parado en la comunidad Carmen Alto, en el río Madre de Dios. Y hay una comunidad pequeña, 30 familias. El pastor evangélico era uno de una comunidad cercana que lo han hecho estudiar 3 meses, lo han llevado a esta comunidad, la comunidad le ha dado el terreno de cultivar, han construido su choza, su casa, su iglesia, y ahí celebra la palabra, etc. Una de las mamás católicas viejas dice, qué bien que está haciendo de encontrar el Papa. Por favor, pregúntale, ¿cuándo nos da alguien que no celebre la Eucaristía? Porque nosotros aquí no tenemos ni catequista, vamos con los evangélicos a la celebración de la palabra, pero nosotros somos católicos, no nos basta, nos falta la Eucaristía. Diga al Papa cuando nos da alguien que nos dé la Eucaristía. Esto les doy el testimonio de una mamá que no ha estudiado teología a la facultad, ya. Pero había entendido que no podía ser católica sin la experiencia eucarística de la resurrección de Cristo. ¿Ya? ¿Entienden esto? Entonces, por eso si tenemos ahí los sacerdotes que han suspendido su servicio por una razón disciplinaria, han sido honestos en el decidir no vivo una doble vida, entonces suspendo mi servicio porque no tenemos que ofrecerle la oportunidad de seguir sirviendo como ministros de Dios en la iglesia, cuando el matrimonio, el orden sacerdotal, no están en contraposición ni teológica, ni ética, ni pastoral, porque en la iglesia hay, como les he indicado. Esto es el tema que creo que sea importante. Que los laicos bauticen, no hay que esperar el rito masónico, ya el rito católico lo prevé. En nuestras comunidades los bautizos son hechos por laicos preparados y con el camino de preparación a la familia del bautizando y con registro de bautismo hecho aquí y registrado en la respectiva parroquia de referencia. Son los laicos que lo hacen.
En el domingo, yo lo traigo siempre de ejemplo e envidiado en Europa, dicen, porque el domingo en mi vicariato hay 30 misas, calculando el número de sacerdotes, y hay 150 celebraciones de la palabra. Aquí está uno de mis sacerdotes, Hilder, ya. Es verdad, entre el campo y las periferias de la ciudad hay 150 celebraciones de la palabra porque la gente siente que necesita encontrarse a celebrar su fe, pero le falta solo la Eucaristía. Y si para la Maraqueta inventamos un ministerio, es un pecado de omisión no hacerlo para la Eucaristía. Solo para frisar, ¿no? Que el rito amazónico, ¿no? No deja de valorar el don de celibato. No está menospreciando ou dizendo que não é importante. Não, é um dom precioso que a igreja, sobretudo aqui no Ocidente, não, lo mantiene e o rito também vai manter, não? O que o rito propone é, además de a igreja acolher aqueles que são chamados, não, ao presbiterato, ¿no? Y tiene vocación al presbiterato, pero que también tiene vocación al matrimonio, ¿no? Y si el Espíritu Santo llama personas y tiene vocación al presbiterato y al mismo tiempo al matrimonio, ¿puede la iglesia no acoger un llamado del Espíritu? Para não dizer como um documento da igreja, allá dos anos 90, dizia, mira, as mulheres que se sentem chamadas ao presbiterato, sepan que se enganam, porque o Espírito Santo não chama mulheres. Não pode dizer isto. O Espírito Santo não chama. Não? O celibato, não, com relação ao presbiterato, é uma norma disciplinar. Não é um dogma, não, é algo disciplinar. E como disciplina, isso pode não, cambiar. Não? E, de hecho, não, os padres católicos do Oriente, todos também são casados. Solo não, os presbíteros não, e obispos do Ocidente que não são casados. No Oriente não são somente os ortodoxos que são casados. Os católicos de allá também são casados. ¿No? Entonces, existe na igreja, ¿no? O exercício do ministério presbiteral, ¿no? Hecho por pessoas casadas, já existe, ¿no? Incluso no Ocidente, como o senhor Eugênio acordou também, dos anglicanos que foram acorridos também, ¿no? Então, o que o rito amazônico quer não é quitar, ¿no? Os presbíteros celibatários, não, é acrescentar a los celibatários outros que também se sentem chamados ao presbiterato e ao matrimônio. Não? E neste sentido que então se habla de acolher padres que deixaram o ministério ou de ordenar homens casados e de ordenar também diáconas também, não? E mulheres casadas, evidentemente, também, não? Pero esto para nosotros parece algo así muy, ¿no? Pero es solamente en el Occidente que esto existe, ¿no? Pero no deja de ser importante el celibato, ¿no? Y esto continúa. El rito amazônico valora, ¿no? Es un don, ¿no? Y muchos reciben este don y también otros reciben el don de la vocación del ministerio presbiteral y también del matrimonio. ¿No? E é também algo precioso, ¿no? Em la igreja. O Papa Francisco, allá em querida Amazônia, recuerda em número 94, ¿no? Qual é o específico? Claro, muitos criticaram porque reduz muito o ministério presbiteral, ¿no? Qual é o específico do ministério presbiteral? Que é aquele que solo o presbítero pode fazer. É presidir a Eucaristia, é a unção de los enfermos e é no, el sacramento de la penitencia. Esto imposible sin presbítero, sin ministro ordenado, sin obispo, ¿no? Y sin presbítero, ¿no?
pero los demás sacramentos pueden ser asistidos, ¿no? O presididos, ¿no? Por laicos y laicas, ¿no? Eso ya es del Vaticano II, ya viene desde allá, ¿no? No es algo así nuevo que estamos ahí creando en este momento. ¿Sí? Muchas gracias. Y finalizo también con este mensaje que hemos recibido. Simplemente felicitar a todo el equipo interdisciplinar que está trabajando, respondiendo al Sínodo de la Amazonía, puesto que es un esfuerzo para ser coherentes con los compromisos asumidos en el Sínodo. No solo fueron palabras, sino que este está plasmando en la realidad y siendo fieles a Dios y a su pueblo. El Espíritu Santo está guiando su camino. Felicidades. Muchísimas gracias y doy la palabra al presidente de la Facultad de Teología para las felicitaciones y también para las palabras. Un aplauso para nuestros ponentes. Brevísimamente, no para concluir, sino quiero agradecer sinceramente a Monseñor Cotter y al Padre Agenor Brighenti, porque creo que esta noche nos han ofrecido clases de teología, una reflexión teológica que probablemente vale todo un semestre, quizás un año o hasta 2 años. Intenten convalidarlo. Es una reflexión profunda y creo que nos deja muchísimas preguntas y nos incita, nos abre a la reflexión, a responder a lo que nosotros creemos, a abrir nuestras cabezas, pero sobre todo los corazones. Así que gracias, Monseñor, por habernos contado esa anécdota que creo que es fundamental. Gracias a Genor por haberte dado el trabajo de venir hasta aquí. Es una alegría tenerte. Y yo quisiera, como un gesto de aprecio a ambos, entregarles unas obras producidas por la Facultad de Teología y la Universidad Católica. Son los 2 libros del Padre Casper, Iglesia Sacramental y la Iglesia Ministerial, como señal de aprecio, y además los 2 últimos números de la revista IH. Voy a entregarles esto para que se lo lleven de recuerdo. Espero que no tengan exceso de equipaje. Y simplemente con eso deseamos que lo que ya se ha expresado, que este encargo de la conferencia eclesial de la Amazonia, pues continúe trabajando, continúe esforzándose y que responda al encargo de los obispos de América Latina, este trabajo tan lindo que creo que ya está dando frutos y que debe llegar a ser un árbol frondosísimo. Así que muchísimas gracias.